Esse é o curso introdutório ao Sistema Único de Saúde e esse é o módulo 3, que trata dos processos de planejamento, governança e financiamento do SUS. Meu nome é Garibaldi Dantas Gugel Júnior, vou falar sobre financiamento do SUS e eu sou da Escola de Governo de Saúde Pública e trabalho com políticas públicas, governança e a parte de gestão pública no SUS. Nós vamos hoje tratar do assunto financiamento do SUS, mas é preciso que a gente introduza e contextualize esse assunto dentro de uma cronologia de tempo, uma longa cronologia, para que a gente possa entender o financiamento do SUS naquilo que é essencial, naquilo que é mais fundamental, para que todos vocês possam entender como é que isso funciona ao longo desses últimos 30 e poucos anos que o SUS foi constituído e o modo de orçamento, financiamento e pagamento vem sendo trabalhado desta forma na Constituição, nas leis, nas emendas constitucionais e nas portarias do SUS. Então, é preciso entender essa dimensão dessa forma que nós temos uma situação que é bastante diferente do ponto de vista da orçamentação, que é a base fiscal sobre a qual nós vamos financiar um sistema de saúde, e esse sistema de saúde vai fazer uma série de alocações de recurso e realizar pagamentos, vai realizar desembolso. Então, são 3 ou 4 situações diferentes. Primeiro, a orçamentação fiscal. Depois, a parte de financiamento, como é que isto vai ser alocado dentro do sistema. E terceiro, como é que isso vai ser gasto, como é que isso representa uma despesa que vai ser liquidada por um ente governamental. Então, a primeira ideia que nós temos que ter na cabeça é que o SUS, do ponto de vista do seu orçamento, até hoje, tem tido muita dificuldade em função de uma situação que é básica, é fundamental, e que sem esta situação ser resolvida, é impossível que esse financiamento funcione a contento, que a gente possa realizar despesas compatíveis com o sistema universal que atende mais de 200 milhões de pessoas e que atende todas as necessidades de mais de 200 milhões de pessoas e que prioritariamente atende as pessoas que têm mais necessidade de saúde. Então, essa ideia de que o Sistema Nacional de Saúde possa existir na prática, ela está fundamentada no modelo de seguridade social. Isso é algo basilar que a gente precisa entender e que o modelo de seguridade social, ele é um modelo que, no caso brasileiro, foi constitucionalizado, mas não foi regulamentado em lei apropriadamente durante muitos anos, e isso foi objeto de emenda constitucional que até hoje deixou o financiamento do SUS muito aquém do necessário, com um processo de desfinanciamento crônico, subfinanciamento crônico, que resulta nas principais questões que nós observamos aí fora, na prática, no mundo real, onde o SUS tem muita dificuldade de funcionar, a julgar pelo que nós vemos todos os dias em relação a essas dificuldades nas unidades de saúde. Então, é fundamental entender, que a razão para que existe dificuldade financeira e da alocação de recursos e dos pagamentos e do gasto público na saúde no Brasil é em função de não termos até hoje regulamentado o modelo de seguridade social na Constituição, embora que o SUS esteja inserido no capítulo da Seguridade. E, da mesma maneira, não termos até hoje regulamentado aquilo que ficou nas disposições transitórias da Constituição de 88, que diz lá claramente que o SUS vai funcionar a partir de 30% dos recursos da Seguridade Social. Então, esse dinheiro aqui, 30% dos recursos da Seguridade Social, nunca veio para o SUS integralmente. E é por esta razão que nós temos tantos problemas relacionados à falta de recurso, ao desfinanciamento
e ao subfinanciamento crônico, que são conceitos muito apropriados à realidade que nós vemos hoje no SUS. Então, desde 1988, quando fomos capazes de criar na Constituição o SUS, colocando esse sistema dentro do capítulo da Seguridade, nós já colocamos lá, por falta de consenso, que ficaríamos com 30% do recurso da Seguridade até que isso fosse regulamentado. Veio a Lei 8080, que regulamenta esse financiamento, e estabeleceu no artigo 35 as formas de alocação de recurso e os critérios de repasse de recurso da União para os estados e municípios. Então, em princípio, nós tivemos, desde o começo, uma tentativa de regulamentar que foi vetada pelo primeiro governo eleito democraticamente no país. Então, desde 1990, a nossa luta tem sido, no caso do SUS, para regulamentar esse aspecto da Constituição que ficou perdido nas disposições transitórias, e porque é transitório e não foi regulamentado, nunca foi obedecido. Então, o dinheiro que falta no SUS é o dinheiro, né, o sistema financeiro que absorve esse recurso até hoje, né, e outras ações governamentais para pagamento de dívida, é exatamente esse dinheiro que falta para nós financiarmos adequadamente o sistema de saúde universal. Se tivéssemos esse dinheiro e as outras fontes de recurso que estão estabelecidas em lei, né, são fontes de recurso variadas, de vários impostos, mais o dinheiro da Seguridade Social, nós teríamos o melhor sistema de saúde do mundo, né? Porque nós fazemos quase um milagre de realizar as ações que o SUS realiza, ser um sistema sustentável, né, altamente eficiente, com um nível de financiamento tão baixo. Então, se nós tivéssemos o dinheiro que estava previsto, não é, do ponto de vista teórico, conceitual e legal, porém não regulamentado no caso brasileiro, nós teríamos recurso suficiente para arcar com essa estrutura de sistema público universal para ser uma vitrine para o mundo, assim como é o sistema de saúde do Canadá, o sistema de saúde do Reino Unido por inteiro, né? Canadá, Reino Unido, isso é a mesma coisa, né? São os países ligados ao Reino Unido. Então, países como a Austrália, como Nova Zelândia, países como Costa Rica, aqui na América Central, países como Escócia, países como vários outros, inclusive o Brasil, tem regulamentado na sua estrutura legal um sistema único de saúde, um sistema universal de saúde, baseado naqueles princípios de integralidade, né, e equidade. Porém, no caso brasileiro, faltou esse recurso aqui, que nunca foi regulamentado. E esse artigo 35, que trata do repasse a partir de critério populacional, da capacidade instalada por nível de governo e, consequentemente, da carga do processo de saúde, da carga de doença observada, das características demográficas e epidemiológicas, isso aqui, durante muitos anos, não foi observado, não foi regulamentado. Então, essa é a base para tudo isso. Eu vou fazer um histórico muito rápido, porque essa é a razão de todos os problemas relacionados ao financiamento do SUS e a ausência de recursos para realizar as despesas necessárias que são fundamentais para que o SUS possa funcionar adequadamente para cobrir 220 milhões de pessoas, para fazer todo o processo de prevenção, promoção, vigilância, assistência, reabilitação, inclusive dignidade na morte, que essa é uma das funções que existe para sistemas únicos de saúde dessa característica. As pessoas nascem dentro dele e morrem dentro dele. Então, esse tipo de estrutura de proteção social requer muito recurso, e desde 1991 que nós estamos lutando para regulamentar esse gasto, não é, público, que seria baseado em 30% do orçamento da Seguridade, que não foi regulamentado até hoje. E essa é a razão, né, para que a gente tenha uma sucessão de crises crônicas que se agudizam periodicamente e que aparecem muito na mídia
e que tem tudo a ver com a crise econômica e com a crise fiscal que o país vem mergulhado desde o nascimento do SUS. Então, a partir de 1992 e já sob a égide da Lei 8080 de 1990, essa situação não foi resolvida. Não regulamentou isso aqui e não fez com que, na Lei 8080, aqueles princípios fundamentais fossem regulamentados de tal maneira que ficou um conjunto de fontes fiscais não estáveis e que chegou ao ponto do SUS pedir dinheiro emprestado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. Essa foi uma situação de crise aguda em 1992, por conta da crise fiscal, que naquela época se agravou, e por conta dessa ausência total de recursos orçamentários. E nesse período, o Sistema Único de Saúde teve seus recursos cortados pela metade. Por isso, o Ministério da Saúde teve seus recursos cortados pela metade. Por isso que não foi viabilizado recurso estável e marcado, vinculado ao SUS, e essa é a razão dessa crise que chegou à necessidade de pedir emprestado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador recursos para funcionar emergencialmente o SUS. Da mesma maneira, essa situação continua a partir de 1993, né? Isso é fundamental que se discuta, porque a partir daí veio, com a saída do governo Collor, a entrada do governo Itamar, veio a necessidade de discussão daquilo que é básico, que é a vinculação de recursos constitucionais, a regulamentação daquele artigo, a discussão sobre isso através de emendas constitucionais. Então, a partir deste período, começa a ser elaborado, discutido, tramitar no Congresso Nacional várias tentativas de vincular recursos estáveis do orçamento fiscal da União, dos estados e municípios, já que apenas o dinheiro da Seguridade não seria suficiente. O dinheiro da Previdência Pública, que é o dinheiro do INAMPS naquela época, também não veio para o SUS, né? Ficou restrito à situação de financiamento de aposentadorias e benefícios, quando o INAMPS acabou. E a partir de 94, 96, nós não temos nenhuma vinculação real do orçamento federal. Nós temos uma série de caminhos alternativos de emendas constitucionais que são resultado dessa discussão da necessidade de vincular recursos orçamentários. Em todo lugar que tem Sistema Único de Saúde, teoricamente muito bem montado, há uma vinculação de recursos ao sistema de saúde, de tal maneira que nenhum governo possa retirar esse dinheiro. Eles são marcados, cravados, vinculados, como, por exemplo, na educação, que tem que se gastar 25% de recursos, isso está regulamentado em lei. No caso da saúde, isso não está regulamentado em lei, embora que esteja previsto desde a Constituição e foi vetado na Lei 8080 e foi vetado na Lei 8142. Então, esses vetos vêm até hoje sendo tratados numa possibilidade de termos aí algum grau de vinculação através de emendas constitucionais, o que nos levou a caminhos alternativos. E essa é a primeira emenda aqui, uma proposta de emenda constitucional 82A, que nós temos notícia nesse histórico, que está tentando vincular algum recurso para o SUS. Isso não foi possível, porém, a partir dos anos 2000, nós temos uma aprovação de uma emenda constitucional que veio sendo trabalhada desde lá de trás, vem se falando isso desde o início dos anos 90, a PEC 29, a Emenda Constitucional 29, ela vem sendo trabalhada no Congresso Nacional com um grau de dificuldade enorme para ser instituída e regulamentada, de modo que, em paralelo ao processo de regulamentação da vinculação, nós tivemos um processo contrário de desvinculação de recursos da União. Então, esse é o processo contraditório que nós observamos em relação à orçamentação do SUS e seu financiamento, porque nós não temos nenhuma vinculação. Quando nós criamos algum nível de vinculação, como na Emenda Constitucional 29,
Em paralelo, o Estado brasileiro, através do Legislativo, do Executivo e do Judiciário, dando suporte a esse processo, estabelece que há uma possibilidade de desvincular receitas da União e o dinheiro do SUS não vem, não é, ser aplicado, não vem o dinheiro do orçamento fiscal da União, não vem para o SUS, e a única vinculação que nós conseguimos nesse começo de anos 2000 foi em 2004, com uma vinculação que deixou claro que os estados teriam uma receita vinculada de impostos à saúde, os municípios teriam uma receita vinculada de impostos à saúde, e a União se tentou fazer uma série de regras, uma série de acordos, e ficou valendo a ideia de uma regra de transição que chegaria em 2004 a 15%, né, dessa vinculação de recursos da União para aplicar no SUS. Isso daqui não foi observado, isso aqui foi deixado sem uma regulamentação própria, e novamente a gente ficou com a força da desvinculação valendo para o orçamento da União em relação ao SUS, e ficamos com a obrigatoriedade só dos estados e municípios nesse montante aqui. Então, essa é a situação em que nós temos um conjunto de fontes fiscais do nível estadual e do nível federal que definiu que esse é o montante a ser vinculado para o SUS. A União, nós não temos nesse período nada de vinculação. A regra de transição, ela não foi exatamente observada. Essa regra de transição, por um conjunto de manejo por parte do planejamento governamental e por parte do legislativo, continua aprovando a cada ano, por uma razão de necessidade de equilíbrio fiscal, né? Equilíbrio fiscal em função da dívida pública brasileira, renovando os instrumentos de desvinculação e não vinculando nenhum nível de recurso orçamentário da União para o SUS. Então, nós temos recurso estadual, que as fontes são essas: ICMS, PVA, né? Esse imposto aqui, o Fundo de Participação dos Estados, o IPI, uma parcela do Imposto de Renda da Fonte, retido na fonte, o IRPF, o ICMS, né? Impostos relacionados a taxas, juros e multas de correção monetária de várias operações financeiras dos estados, e da mesma maneira nós temos esses valores aqui para o município. Esses são os recursos vinculados do município, não é? Que são fontes fiscais do ICMS, 25%, IPVA 50%, ITBI, IPTU, que é um imposto exclusivo do município, não é? O ISS, imposto sobre exportação, a Lei Candir, a dívida ativa tributária de impostos, multas e juros, de modo que essa fonte variada de recursos, que é o correto para financiar sistemas públicos de saúde universal, foi vinculada apenas ao município e ao Estado. E a União, desvinculando, foi proporcionalmente colocando cada vez menos recursos no SUS, ao contrário do que se observava antes, que o nível federal colocava mais recursos que o estadual e o estadual colocava mais recursos que o municipal. Essa lógica se inverteu depois da aprovação do SUS, depois do processo de municipalização, e só veio ser atenuado a partir dos anos 2010, né, quando a gente tem um certo grau de vinculação, mas para estados e municípios que estão no limite crítico da possibilidade de aportar recursos para o sistema público de saúde desde então. Então, essa regra de transição, como eu frisei anteriormente, ela não valeu. Ela foi discutida, inclusive, qual seria o ano em relação ao PIB, porque é uma variação em relação ao PIB que é proposto, um percentual em relação ao PIB. E eu queria fazer um parênteses aqui importante, que os sistemas públicos de saúde no mundo, universais, eles começam a funcionar bem, ou eles funcionam bem a partir de um referencial de gasto público, que seria, não é, 80% do gasto observado na saúde. Então, o gasto observado na saúde nesses países é em torno de 8% do PIB. E em torno de 80% desses recursos seria gasto público. No Brasil, a gente tem
uma parcela bem menor, menos da metade de gasto público na saúde em relação ao gasto total. Então, o gasto total da saúde do Brasil chega a 9%, 5%, ou seja, mais da metade, é gasto privado. Essa estrutura de contas públicas não é compatível com o sistema público de saúde universal. No mundo inteiro, se gasta a partir de 8% do PIB, e desses 8%, podendo chegar a 10% ou mais, desse percentual do PIB, 80% é gasto público. No Brasil, nós temos um percentual de 9% de gasto com saúde total, menos da metade é público para fazer tudo para todo mundo, e mais da metade é privado para fazer basicamente assistência em regime de internação e consultas, sem colocar o recurso para remédio, para o setor privado suplementar, para uma parcela de 30% da população. Então, é extremamente iníquo esse resultado dessa disputa política em torno dos orçamentos fiscais para o SUS. Até hoje, temos uma situação em que essas vinculações elas não estão sacramentadas. A partir de 2006, mesmo com a continuidade da DRU, nós tivemos uma outra pactuação interna que permitiu que nós caminhássemos para definição de blocos de financiamento dentro do SUS. Então, nós temos o bloco da atenção básica, da média e alta complexidade, da vigilância, da assistência farmacêutica e da gestão no SUS. Esses blocos eles vieram a ser instituídos em portaria, não é? Portanto, não é uma lei. E a partir disto aqui se arrumou, se organizou uma fragmentação enorme da maneira de alocar recursos do SUS. Nós tínhamos uma alocação que era na atenção básica muito menor, nós tínhamos uma alocação muito superior para as atividades de internação e de assistência individual, né, aos pacientes que estão no segundo e terceiro nível, portanto, de segundo para terceiro nível de complexidade, e isso era muito fragmentado em diversas fontes, em diversas formas de alocação de recursos e formas de pagamento a partir de vários instrumentos formais para que esse pagamento pudesse ser feito. Então, isso foi unificado a partir de 2006, através de instrumento de portaria. Porém, ficou valendo aqui a desvinculação de recursos da União e a vinculação apenas dos estados e municípios. A partir dos anos 2010, nós temos a Lei 141, que regulamenta a EC 29. Aqui houve uma esperança que essa situação de vinculação viesse a se consolidar. Não aconteceu, continuamos com desvinculação de receita da União, e a partir de um processo muito tensionado de disputa política, nós tivemos em 2015 uma emenda constitucional 86 que impõe um orçamento compulsório para certas áreas, mas não necessariamente para o SUS, foi um orçamento compulsório para emendas parlamentares, para que tivéssemos aí uma possibilidade de não ter mais o executivo definindo quais eram as emendas parlamentares que seriam financiadas. Então, esse orçamento impositivo veio através de emenda constitucional 86, que imaginava-se que poderia, por exemplo, vincular recursos do SUS de forma impositiva, recursos que fossem dessa fonte de emenda parlamentar ou de recursos do legislativo. Acontece que nada disso funcionou. A Lei 141, que regulamenta a EC 29, ela não passou a valer na prática, porque a partir de 2006, com o impedimento que aconteceu do governo federal, nós tivemos a PEC 95, que é a PEC do teto de gastos, que estabelece que a partir de 2016 até o ano de 2036, portanto, por 20 anos, nós teríamos um teto de gastos que seria corrigido a partir daquele ano apenas pela inflação e não mais vinculava recurso e não mais estaria valendo a ideia da Lei 141 ou de qualquer outra forma de vinculação que foi iniciada a discussão lá na década de 90, os anos 2000. Fizemos todo um esforço nesse sentido,
os anos 2010 se mostraram, logo no começo desses anos 2010, uma maior expansão do gasto público a partir daqueles pactos, porém direcionados ao setor privado complementar, e o gasto privado aumentou e o gasto público passou a ter um teto que só seria substituído, só seria incrementado a partir da inflação, e o teto de gasto tirou, pelas contas da Associação Brasileira de Economia da Saúde, algo em torno de quase 40 bilhões de reais do SUS. Em paralelo, também em relação a essa ideia de simplificação de formas de alocação, né, desse gasto público, de alocar recursos, tivemos aí uma simplificação para, ao invés de todos aqueles blocos anteriores que nós tínhamos em relação àquelas blocos de financiamento, nós tivemos aqui, a partir do ano 2017, 2 blocos de financiamento, de investimento, quer dizer, 2 blocos de alocação de recursos, né? Que é uma coisa diferente. Um bloco de investimento, que é de capital, e um bloco de custeio. E a partir de agora, 2023, após uma pandemia em que esse teto de gasto foi diversas vezes quebrado, após uma pandemia e um processo eleitoral que esse teto de gasto foi diversas vezes legalmente, emergencialmente ultrapassado, estamos na égide de uma discussão de uma nova regra fiscal que não estabelece uma vinculação, porém deixa uma possibilidade de chegar a um certo patamar de gasto com atividades essenciais e com saúde a partir do momento que se aumenta a arrecadação. Então, a gente está num momento em que há uma nova esperança em relação a essa situação com base na nova regra fiscal, porém não está garantido, do ponto de vista de estrutura de contas, né, públicas no Brasil, a partir da ideia de termos aí sobra e superávit primário, como tivemos ao longo de muito tempo, nos últimos, né, de 2015 para trás, nós tivemos superávit primário, né? 2014 isso inverteu, nós começamos a ter déficit fiscal, e essa situação fez com que a crise se agudizasse, todo o histórico de crise financeira, fiscal, política, institucional e ambiental que nós temos visto desde então está associado a esse contexto de crise que chega ao Brasil a partir de 2013, com as manifestações que culminaram em 2016, com o impedimento do governo e com a nova concepção de restrição mais radical ainda de recursos para o SUS baseado no teto de gastos, que é o que está valendo até agora, enquanto não for votada uma nova regra fiscal. Portanto, o SUS continua com desvinculações maiores do que vinculação, não é, do orçamento fiscal da União para ser financiado. O SUS permanece sem um financiamento estável, não é, do ponto de vista da quantidade de recursos que é necessário, e é fruto de uma situação de descontrole de contas públicas que pode levar a uma nova etapa de relativa austeridade, que é o que nós estamos vivendo até hoje com relação ao teto de gasto, e que continua desfinanciando o SUS. Ele era subfinanciado e agora ele tem sido desfinanciado em função desse teto de gastos que retira recursos do SUS, retira recursos da União e direciona para o gasto em outras atividades, como, por exemplo, a rolagem da dívida pública, não é? E toda vez que se aumenta juros, aumenta o valor da dívida e, consequentemente, alimenta esse gasto com mais juros da dívida, e o dinheiro do SUS não vem por um processo que seria necessário e fundamental que viesse de vinculação constitucional de orçamentos fiscais. Então, em linhas gerais, é isso que eu tinha para colocar, falar sobre a esperança de que isso possa ser resolvido,
porque não há outra maneira de custear um sistema deste porte que não seja com recursos fiscais dos 3 níveis de governo, vinculados à saúde, com uma regra que possa estabelecer como esse recurso é distribuído e alocado e como é que nós vamos permitir, através de uma flexibilidade maior do uso desse recurso, o custeio das despesas com esse sistema. Portanto, aqui nós falamos de vários conceitos: conceito de orçamento fiscal, conceito de financiamento, conceito de alocação de recursos, o conceito de vinculação, que é fundamental, e como, ao longo desse processo político, nós temos feito um caminho inverso, que é retirar recursos do SUS, sistematicamente através de processos de desvinculação ou de não regulamentação ou de imposição de teto de gasto, que resulta nessa crise orçamentária, financeira e sanitária que muitas vezes nós temos observado, e que apenas no período da pandemia, na etapa mais aguda do processo, nós tivemos gastos federais compatíveis com uma necessidade deste porte. Foi o único período na história do SUS em que tivemos um gasto mais elevado em função das necessidades do orçamento de guerra. Então, isso é uma lição para a sociedade brasileira, e eu queria deixar registrado aqui que, enquanto nós não vincularmos recursos, enquanto nós, cidadãos brasileiros, sociedade brasileira, não vincular recursos da saúde para a saúde, recurso da Seguridade Social para a saúde, enquanto esse recurso estiver sendo utilizado para outras coisas, como, por exemplo, rolagem da dívida pública, e enquanto nós não observarmos os critérios de alocação de recursos com base na demografia, epidemiologia e aquilo que está escrito no artigo 35, enquanto todas essas coisas estiverem ainda sobre disputa política, nós não teremos o SUS compatível com aquilo que desejam e merecem os cidadãos brasileiros, sobretudo aqueles que mais sofrem e que são absolutamente dependentes do sistema de saúde para suas necessidades mais básicas. Enquanto isso, do outro lado, existe uma situação em que o gasto público, através de renúncia fiscal, prevalece em relação à saúde suplementar, o gasto privado cresce nesses anos, e cresce basicamente para pagamento de plano de saúde, pagamento de remédios e pagamento de assistência ambulatorial em consultórios privados, que os planos de saúde já não cobrem da mesma forma e que nunca cobriram gastos com remédios e com medicamentos e tudo quanto é necessário que não seja em regime de internação. Por essa razão, nós precisamos colocar isso no centro do debate brasileiro e finalmente ter uma possibilidade de financiar o SUS adequadamente, de acordo com a sua missão constitucional. Muitíssimo obrigado, espero que vocês tenham um bom proveito nesse curso, e estamos sempre à disposição. Muito obrigado.